Eu gosto dessa musiquinha. Oi, minha gente. Estamos chegando, graças a Deus. Metanoia, quarta-feira, 7h30 da noite. Estamos ao vivo no nosso canal de YouTube. Oi, gente. Boa noite. Boa noite, boa noite, Drica. Boa noite, Drica. Boa noite, Fernando. Que bom, Drica, que você voltou. Semana passada. Ai, padre, eu também gostei de ter voltado. E assim, zerada, graças a Deus. Graças sem dor, a Deus. sem nada, curada, bendito seja Deus. Glória a Deus. Senti falta de estar aqui, gosto demais desse momento. Senti falta de mim aqui. Né? Hoje nós vamos, então, falar sobre esse tema essencial, fundamental para os tempos que estamos vivendo, para os dias de hoje e eu posso dizer até literalmente falando. Né? Eu acho que o tema de hoje é norteador para você entender por que o nazismo foi o que foi, o comunismo foi o que foi, por que se fala de aborto, por que se fala de eutanásia, porque tudo isso gira em torno do tema de hoje. Exato. O que é o homem? Né? E dependendo da resposta que você der para essa pergunta, você legitima de tudo. Exato. Então hoje, absolutamente de tudo. Metanoia trazendo o ódio à humanidade e a desfiguração do homem. Roda a vinheta para a gente começar essa conversa. Linda, não me canso de admirar essa vinheta. Drica, vamos, antes da gente começar, você está acompanhando a gente agora pelo YouTube, pega o link do YouTube, compartilha esse link nas tuas redes sociais, joga lá no seu Instagram, joga lá no seu Facebook, joga no YouTube, chama todo mundo para essa conversa. Você que está acompanhando a gente agora, né, entra aí conosco, dá o seu boa noite. E já lança aí a sua pergunta. Se você tem, né, alguma pergunta sobre esse tema, já entra com a gente, participa. Nós estamos aqui acompanhando o chat ao vivo, né? A Drica já acabou de escrever aqui, eu já estou vendo aqui. Todo mundo, entendeu? Tá chegando. Então, venham participar com a gente, venham fazer o Metanoia dessa noite conosco, beleza? Exato. Essa live, ela é assim, você que está nos acompanhando aí, vai compartilhando esse link, coloca principalmente no grupo da família, aqueles grupos que você participa, porque o tema de hoje, ele como eu disse, né, ele é essencial e ele é como um remédio, porque o que nós vamos falar aqui, não é? Vou pegar um amarelinho aqui, hoje ele está aqui com a gente. O padre está ali com a palavra, com a Bíblia, o amarelinho está aqui. O que nós vamos falar aqui é a partir da nossa doutrina, da nossa fé, daquilo que nosso Senhor Jesus Cristo deixou. Então, nós estamos falando para cristãos, certo, minha gente? Perfeito. Sem dúvida. É claro, né? Todo mundo é bem-vindo, mas o que vamos falar, é lógico, é do ponto de vista cristão. Nossa ótica, nossa cosmovisão. Exatamente. É cristã. Para que nós não sejamos enganados e nós tenhamos uma visão ampliada e não minúscula a partir do nosso mundinho pessoal do que está acontecendo no mundo. Exatamente. Não é? É o único jeito de sanar isso. E para você que está acompanhando aí e você está no YouTube da Rede Século XXI e você fala assim, poxa, mas eu queria que a gente estivesse
rezando ou falando de Deus, eu quero dizer a você que este tema é sumamente importante quando a gente quer falar de Deus. Sumamente importante. Por quê? Se você lembra, quando o Senhor Deus, lá no paraíso, criou um homem, ele disse assim, que ia criar, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Quando Deus cria o homem, imagem e semelhança, Deus faz dessa criatura o ícone, para que nós possamos enxergá-lo. Se você rompe o ícone, se você destrói, se você dilapida, se você desfigura, você prejudica a capacidade nossa de acessar quem é Deus. Quem é Deus? Ou seja, o meio que Ele deu para nós, a imagem e a semelhança, para nós transcendermos e chegarmos ao conhecimento de Deus, é rompido, é quebrado. E, portanto, a teologia é profundamente influenciada pela visão antropológica que você tem, né? Dependendo da visão de homem que você tem, é um conceito de Deus que você tem. Então, isso é sumamente importante. E aí, assim, né? Você imagina, o Padre Douglas vai nos ajudar muito nessa questão de conceito, né? De conceituar o homem aqui. Mas você imagine Deus. Ele falou assim, agora eu já fiz tudo. Estava tudo no lugar, tudo bonito, tudo perfeito, todas as flores, todas as árvores, toda a natureza maravilhosa. E ele falou, agora eu vou fazer aquele. Vamos fazer o homem agora, a nossa própria imagem, isso que você disse. E Deus, ele se deleitou nisso. Ele pensou, ele imaginou, ele sonhou com isso, né? E quando ele faz, ele coloca ali. Uma coisa é a gente que faz filho e vê, olha para os filhos e fala, foi eu que fiz, né? Olha, tem isso meu, tem aquilo. Agora Deus se colocando naquela criação, né, Padre? Perfeito. Né, Fernando? Isso mesmo. É por aí. Eu quero que já no começo dessa live você já encha a sua imaginação e o seu coração com esse sentimento. Deus se colocando na hora de criar o homem ali, criando nós. É isso mesmo. Quando Deus criou o ser humano, está lá em Gênesis 2, não é? Sim. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. O que significa essa imagem e semelhança? Significa o seguinte, o ser humano, ele tem alguns atributos, ele tem algumas qualidades, ele é composto de algumas características que, na verdade, são características de Deus. Deus é assim. E o ser humano foi feito com aquelas características, obviamente, que numa proporção reduzida. É claro que antes de Deus criar os homens, Deus criou os anjos. Os anjos, eles também têm alguns atributos de Deus. Mas o que faz com que o ser humano seja a imagem e semelhança e não os anjos? Aí aqui começa a entrar a definição de ser humano. Não é? A primeira coisa é que o ser humano, ele tem corpo e alma. Os anjos, eles são só um puro espírito. Não é? Então, vou mencionar como exemplo uma coisa que você acabou de mencionar, Drica. Deus gera. Não é? Nós não dizemos pela fé, o Pai gera o Filho desde toda a eternidade. Os anjos não geram. Um anjo não reproduz outro. Não tem lá um casamento de um anjo com a anja e sai um monte de anjinhos. Não tem. Não tem. Os anjos não são assim. Mas Deus gera. Então, uma das características do ser humano que o torna imagem semelhante a Deus é a reprodução. Tanto que é uma das primeiras ordens que Deus dá, né? Então, crescei e multiplicai-vos. Multiplicai-vos. O atributo de gerar. Porque somente o ser humano pode fazer isso. Na ordem da existência, olha, gerar filhos com capacidade de alma e de espírito, só o ser humano. Os animais geram prole, mas sem capacidade de alma e espírito. Então, esse já é um atributo, uma característica, que, inclusive, irritou uma parcela dos anjos. Exato. Irritou profundamente. Então, vejam aqui que o nosso tema é esse ódio à humanidade.
De onde surgiu algum ódio à humanidade? Precisamos ir já na origem. Exato. Porque Deus criou o homem por amor e amando-o, e o ama incondicionalmente. Ora, mas então de onde que veio algum ódio à humanidade? E de onde vem que os próprios seres humanos estejam se odiando e se destruindo? Qual é a origem desse Qual é a ódio? origem? Então, a origem é demônio e Satanás. Exatamente. Desde o princípio nos odiou. E nos odiou... O próprio Jesus o define homicida desde o princípio. Isso. O próprio Jesus diz. Homicida. Ou seja, Eu fico que quer a imaginando o morte do homem. seguinte, agora vamos lá, vamos para a imaginação, que a gente tem que trabalhar o imaginário aí, né? Deus cria o homem, senta e fala, mas é muito bom. Admirando o homem. Aí o capetudo lá, encardido, tá lá, olhando aquilo, sabe como vai surgindo aquela... Ele está admirando, está admirando essa criatura aí. Vai surgindo aquela... É assim que acontece. Ele fica doido. Fica doido. Fala, Porque mas... tudo que Deus criou, Deus viu que era bom. Então, provavelmente, quando ele criou os anjos, ele também viu que era bom. Mas quando ele criou o ser humano, ele viu que era muito bom. Quer dizer, eles que já estavam doidos, ficaram mais ainda. E não só isso, né? Falou, olha, e alguns de vocês vão lá cuidar deles. Isso. Servi-los em alguns momentos. Então, a gente sempre menciona duas teses Isso. que são a origem, que falam sobre a origem do ódio ao ser humano por parte do demônio. Você tem a escola de Alexandria e a escola de Antioquia, que eram as duas principais escolas teológicas lá da patrística, do início da igreja. Os alexandrinos, né, você tem ali Orígenes, Cirilo de Alexandria, Tertuliano, aquele povo ali. Uns cabeçudos. Os caras fera. Eles diziam assim, Deus, em algum momento, expôs o seu desígnio aos anjos. E estava no desígnio de Deus, já na origem do mundo, fazer-se homem. Então você imagina, fazer-se homem. Deus não ia fazer-se anjo. Estava no desígnio dele fazer-se homem. Uma vez que os anjos foram criados para adorar e servir a Deus acima de tudo, eles se viram no desígnio de Deus forçados a servir ao homem. Porque se Deus vai se fazer homem, eles terão que adorar a Deus na humanidade, na carne humana. Exato. Então eles disseram, não, isso aí já é demais. Porque o ser humano é um ser tão inferior aos anjos em diversos aspectos. Quer dizer que nós vamos ter que adorar um ser inferior a nós? Não. Então, essa era a tese dos alexandrinos. Muito interessante, diga-se de passagem. Agora, tem uma outra, que é a escola de Antioquia. Então, os antioquenos também tinham a seguinte tese. Deus põe no desígnio que ia criar o ser humano. E que o ser humano seria sua imagem e semelhança. E que por ser sua imagem e semelhança, precisariam ser servidos, cuidados, protegidos. Então, foi o ponto de vista que você colocou agora, Adri, que foi o ponto de vista antioqueno. Eles terão que ser servidos. Veja, os dois estão em conformidade com a fé cristã. Sim. Porque Deus tendo, no início, revelado aos anjos ou não que se faria homem, o fato é que a causa do ódio de 1/3 do céu, como diz o Apocalipse, né, 1/3 parte caiu, 1/3 dos anjos se tornarem os demônios, foi justamente o ser humano. O ser humano foi a razão. Lúcifer com seu pensamento crítico. O que eu acho, com seu pensamento histórico crítico. Exato. Mas então, o que é interessante, justamente, a gente pode ficar só no Gênesis aqui, que a gente não vai conseguir, né? Porque é muito rico. Mas o fato de Deus criar imagem e semelhança, e soprar, né, esse ruá, o hálito, o padre Douglas fala, né, que na verdade não foi um hálito, é um arroto. Um arroto. Que sai de dentro para fora. E que habita o homem, é um processo de divinização já daquela matéria. É um processo que depois em Cristo vai se dar, ou seja, vai superabundar. Mas olha que coisa interessante, eu ouvi isso hoje, escutando o Scott Hahn, ele falou, e eu vou citar o mesmo exemplo. Eu tenho uma cachorrinha
chama Luna. Gosto muito da Luna, né? Mas por mais que eu goste da minha cachorra, eu não tenho o poder de torná-la o 7º filho. Eu tenho 6 filhos. Eu não tenho o poder de torná-la 7º filho. Por quê? Porque ela não goza da mesma natureza que eu. Exato. Por mais que eu queira, são 2 naturezas. Agora, aqui é que enlouquece. Quando Deus fala que nós somos imagem e semelhança dele, sopra o Espírito dele em nós, ele diviniza aquela matéria. Essa é a dignidade, essa é a grandeza do ser humano, e é isso que enlouquece, que gera esse ódio em Satanás, que começa a sua obra homicida desde que o homem é homem, com Adão e Eva. Perfeito. E daí em diante é o que nós podemos começar a falar aqui. Isso. Então, qual foi, então, o ato... Quer dizer, quando o diabo odeia o ser humano, ele é o ser mais inteligente para arquitetar a melhor forma de destruição. Então, veja que todas as formas de destruição de ser humano que nós vamos citar aqui são as filhas, as netas e as bisnetas dessa. Entendeu? Qualquer uma. Exato. Qual é a melhor forma de você destruir o ser humano? Foi o diabo que criou essa destruição. Vamos colocar no ser humano, por meio da mentira. A mentira é uma invenção do diabo. Então, no campo das ideias. No campo das ideias. Isso é muito importante. Sim. Então, veja, o ser humano ele possui uma alma com faculdades, né, faculdades mentais. É ali que a destruição vai começar. Se ele criasse algo de ordem física, pura e simplesmente, mas e a alma e o espírito permanecessem firmes? Veja que a alma, ela preside o corpo e é presidida pelo espírito. Então, se ele danifica a alma, nem ela vai se deixar presidir pelo espírito e nem vai presidir o corpo direito. A alma, ou seja, a mente é o exato lugar, é o lugar perfeito da destruição. Então, tudo vai começar ali no campo das ideias. O diabo, ele concebe uma ideia mentirosa. Entenda isso. Uma ideologia. Uma Exato. ideologia. Perfeito. Uma ideia mentirosa. É verdade que vocês não podem comer de nenhum fruto? Olha só, ele joga um verde para colher maduro. Ele sabe que não era verdade, mas ele pergunta: é verdade que vocês não podem comer de nenhum fruto aqui da árvore? Não, a gente pode. É só dessa daqui que não pode. Então ele coloca a Eva para manifestar o desígnio de Deus. Eva manifesta o plano de Deus, a vontade de Deus. Não, esta daqui não deve ser comida. Ela conhece a vontade de Deus. Aqui a gente não pode comer porque no dia que a gente comer dessa daqui a gente morre. Não. Quem disse isso? Deus. Não. Sabe o que é? É porque ele sabe que no dia que vocês comerem, vocês vão morrer. A origem de tudo está em fazer o ser humano acreditar que Deus mentiu. A mentira está no fato de que o ser humano acredita que a mentira está em Deus. Deus é mentiroso. Deus escondeu a verdade. Deus não se importa. Tudo começa aqui. Acusa-os daquilo que nós fazemos. Isso, começou ali essa história. Isso, começou ali. O diabo acusa a Deus de ter feito uma coisa que quem está fazendo é ele. Exato. Então essa coisa de Gramsci lá, acuses do que você faz, isso foi o diabo. O diabo foi o primeiro a fazer isso. Tá? Começa aqui. Agora, ao lado dessa ideia, vem uma outra. Não só Deus não disse a verdade, como inclusive o status dele pode ser vosso. Então, tirar o ser humano do seu lugar devido. Destrói-se uma coisa quando se ensina essa coisa a não ser o que ela é. A não cumprir o desígnio para o qual ela foi criada. Então, sereis como deuses. Exato. Ser Deus, nossa, ser um Deus é algo bom? Sim, para um Deus. Exato. Porque é da natureza dele. Se um ser humano tentar ser Deus sem Deus, ele vai ser qualquer coisa menos divino e menos humano. Ali acontecem duas coisas, né, padre? Tira o homem ser humano, vou falar homem, do lugar de Deus, do lugar do homem
E dentro do homem, o homem tira Deus do lugar de Sim. Deus. Então, é interessante isso, porque vendo essa mentira, o que acontece? Nós estamos vivendo num mundo de mentiras, um mundo de ideologias. É isso que nós estamos vivendo, não é? É por isso que esse tema é tão importante. Por quê? Porque tudo que eles querem é a desconstrução do homem, da natureza do homem. Então, o que nós estamos buscando aqui? Nós estamos buscando a verdade. Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós estamos buscando a verdade. O que é a verdade? É muito interessante esse conceito. A verdade é quando você tem consciência da realidade. É quando você adequa essa palavra Isso. à realidade, a sua consciência à realidade. Isso. Eu estou olhando aqui. Qual que é a realidade disso aqui? Um copo com água. Um copo com água. Eu adequo a minha consciência ao que eu estou vendo. A realidade objetiva. Né? A objetiva. Ao que eu estou bebendo, ao que eu estou sentindo aqui com o meu dedo. É a água. Então, esta é a verdade. Agora, quando você muda, você manipula a verdade e fala, não, isso aqui é um suco de limão, não tem problema. E o ser humano hoje, o que está acontecendo é isso. Né? Ele não consegue enxergar a verdade. Na sua consciência não há adequação daquilo que ele vê, mas daquilo que são as narrativas. O que está acontecendo, então? Nós estamos vivendo uma grande mentira. Nós estamos tendo que provar que a grama é verde. Exatamente Você isso. olha, mas aqui o enunciado que você tem diz que não, que aquilo não é grama e aquilo não é verde. Mas você está vendo que a grama é verde. Exatamente. Você desconstrói a natureza do homem, você desconstrói o mundo. Por quê? Porque aquela natureza da água é para quê? Apagar o fogo, matar a sede, lavar. Se você desconstrói a natureza dessa água, você desconstrói a finalidade pela qual ela foi criada. Ou você perde a finalidade, não é? Você não sabe o que você é, as pessoas hoje, o ser humano não sabe o que é, ele não sabe para que ele foi criado. Eu acho importante agora a gente pontuar. Falar com o chat. Exato. Vamos ler quem é que já está se manifestando aqui conosco. Ai, que coisa linda, gente! Tem Lindo, bastante, lindo. bastante. Fran dos Anjos, boa noite. Estou gostando muito dos temas do Metanoia, que o Metanoia tem abordado. A Giovana Ribeiro está aqui, boa noite. Marileia Martins, boa noite. A RS21 dizendo para você curtir, gente. Todo mundo que está aí já dá um like. Muito bem, olha. A Curte aí, Marileia coisa de Joinville, o Paulo Eduardo, da comunidade católica Amor Fraterno Mojimirim. Ó, que lindo. Deus abençoe. A Aline de São Paulo, capital. Anápolis, a Edisonina. Muito bom. Olha lá, o Marcos Brito de Jaguariúna. Tem até comentário aqui, ó. Posso ler? Leia. Imagino que nós, seres humanos, não temos ideia do tamanho da importância que essa matéria, corpo que habitamos, é de profundo amor de Deus. Somos templos do Espírito Santo. A Aline Santana está dizendo aqui. Isso mesmo, Aline. O corpo é parte constitutiva do ser humano. Ele também é a imagem de Deus. Aliás, é no corpo que se gera, não é verdade? Os anjos não têm corpo. E justamente pela ausência de corporeidade, há algo neles que os impede de ser imagem e semelhança de Deus. Então, essa ideia platônica, como era lá na filosofia platônica, de que o ser humano, na verdade, é só o que está dentro. É a alma, né? Ou o espírito. E o corpo nada mais é do que uma casca, um cárcere, uma prisão, uma carcaça que quando morrer e apodrecer foi tarde. Não, isso não é cristianismo. Não. O corpo também é imagem e semelhança de Deus. O corpo é destinatário da salvação, templo do Senhor, e o destinatário final da maior manifestação gloriosa da vinda de Cristo, que será a ressurreição dos mortos. Então, a corporeidade é fundamental, sagrada. Fantástico. Sabe uma coisa que me ocorreu aqui agora? Vocês repararam que nesse texto de Gênesis 2, que nós citamos, Gênesis 3, né, da entrada do pecado, o pecado é esse grande resultado de destruição do ser humano. A primeira coisa que o diabo faz é censurar Eva. Eva diz... A verdade não, a verdade é que nós podemos comer de tudo menos esse. Não, é mentira. O diabo censura.
a vontade de Deus conhecida por Eva. Então, a censura do diabo à verdade é um recurso para chegar ao processo de destruição. E continua. Continua. E olha só, outra coisa que me ocorre. Sereis como deuses, a serpente disse. Tem um salmo da palavra de Deus que diz, vós, homens, sois deuses. É deuses no sentido de imagem e semelhança de Deus. O diabo joga com meias verdades. Às vezes a mentira nada mais é do que uma verdade. Ele pega a verdade e corta ela. Corta pedaços. Ele não fez isso com Jesus no deserto? Olha, mas está escrito isso aqui na Escritura. Quer dizer, ele pega elementos da verdade. Os grandes processos de destruição do ser humano ao longo da história são justamente distorções ou mutilações, reduções da verdade. Então, nós podemos citar aqui no campo da filosofia, no campo da sociologia, no campo da psicologia, no campo da teologia, reduções de ser humano. Uhum. E se você acreditar que o ser humano é aquilo, ou seja, apenas aquilo, você destrói o ser humano. Exatamente. Né? Vamos pegar, por exemplo, em termos de psicologia, a psicanálise de Freud diz que o ser humano nada mais é do que o resultado das suas primeiras experiências de infância. Ora, quando você vai ler a psicanálise de Freud, você vê muita lógica naquilo ali. Realmente existem coisas que eu sou hoje que são o resultado das minhas primeiras experiências. Nossa, então o ser humano é isso? Então, Fechou. faltou uma palavra aqui. O ser humano também é isso. Ele fecha ali naquela... Mas o Freud fecha naquilo. Então, o Freud é Freud, cara. Porque ele fecha o ser humano só naquilo. E aí o que acontece? Quando você leva a psicanálise de Freud às últimas consequências, você torna o ser humano fatalista. Então, eu sou assim porque eu vivi essas experiências. E acabou. Eu vou ser feliz a partir do momento que eu me conformar com isso aqui, porque é isso que eu sou. E a psicanálise diz isso. Então, por exemplo, você descobre, vou dar um exemplo prático, até porque a gente tem pouco tempo, e a gente tem liberdade no nosso programa. Você tem tendências homossexuais por causa desta experiência na infância aqui. Ok, quando você faz lá a psicanálise e descobre que a tendência homossexual vem daquela experiência vivida na infância, você descobre uma verdade. Ok. O problema é que se você fica na psicanálise e se debruça nela como único recurso de psicologia, o que a psicanálise vai dizer? Bom, então você só será feliz e realizado se você aceitar que você é esta pessoa, que você tem essas tendências, vivê-las sem limites, sem escrúpulos, porque é isso aqui que você é. Esse é o problema da psicanálise. Gente, na minha cabeça, na verdade, é exatamente o contrário. Porque se você descobre que a sua tendência homossexual, exemplo, É um exemplo. veio daquela experiência, é exatamente aí que você vai dizer, não, mas foi só uma experiência. Uma experiência Então, não me define como pessoa. O que a psicanálise desconsidera é o livre-arbítrio. A psicanálise é fatalista. Nossa, então eu sou isso aqui porque a minha infância me fez isso? Sim. A pergunta é, um ser humano é apenas o seu passado? Eles reduzem, é o que a gente chama de behaviorismo, né? Eles reduzem o ser humano a estímulo e resposta. Estímulo e resposta. Você tem algumas experiências e o fruto dessa experiência é isso. Então, o estímulo acontece, a resposta é essa. E reduz o ser humano a isso. Retira justamente isso que o padre falou. Eu determino. Né? Quer dizer, porque, olha, São João Paulo II, nessa de estímulo e resposta, nessa de experiências que marcam, ele tinha tudo para ser um suicida. Ele tinha tudo para ser um desgramado na vida, né? E simplesmente foi santo, dos maiores do nosso tempo. É aí onde entra o perigo de você mexer na natureza da coisa. Vamos dar um exemplo aqui. Né? O padre gosta de exemplo, vou dar um exemplo. Hoje em dia, o homem quer dominar a natureza. Né? E ele, nesse anseio de dominar a natureza, ele
não só ele quer dominá-la pela modificação. Então, você pega lá, vou dar um exemplo da minha área que eu entendo. Você pega um tomate, 3 pés. Um é gostoso, mas dá bicho. O outro é azedo, mas não dá bicho. E o outro é... Então, você faz um cruzamento ali de DNA entre esses pés de tomate e você tem um tomate modificado geneticamente que vai ser gostoso, não vai dar bicho e vai ser bonito. Vai ser bonito. Só que essa semente desse tomate, como ela está modificada geneticamente, ela só pode ser plantada uma vez. Porque o fruto desse tomateiro, se você replantar, ou vai nascer um podre, ou vai nascer não vai nascer exatamente aquele que foi modificado. Quando você muda a natureza, quando você mexe na natureza, ficou claro? Você perde, então, a finalidade da coisa, aquilo que a coisa é. O homem, mexendo na natureza dele, como é o que está acontecendo hoje no mundo. Hoje está acontecendo exatamente isso. Aliás, o Saulinho, acho que vai ter condições de colocar ali para nós. Tem 3 livros que eu coloquei uma foto ali, que nós estamos num momento que nós estamos vivendo exatamente essas 3 fusões. Será que dá para colocar ali? Olha aí, dá uma olhadinha na nossa tela. Vamos lembrar de acolher as pessoas que estão chegando agora. Vamos acolher. Você que está chegando, dá uma olhadinha aí na tela, seja bem-vindo, porque nós estamos no programa Metanoia, nessa live aqui do Metanoia, falando sobre o ódio à humanidade. Então, seja muito bem-vindo. Nós queremos falar dessa desconstrução do homem, como é que isso está se dando, mas primeiro precisamos definir o homem. Agora nós estamos falando da destruição dessa natureza, né, para você que está chegando. Então, dá mais uma olhadinha aqui na tela, porque nós estamos numa fusão. Vou pedir para o Saulo, coloca de novo, fazendo favor, Saulo, lá. O George Orwell, o C.S. Lewis e o Aldous Huxley, esses 3 livros aqui, 1984, A Abolição do Homem, todo pai e mãe e professor cristão tem que ler esse livro, e Admirável Mundo Novo. Se você fundir esses 3 livros, é o que nós estamos vivendo na nossa sociedade, porque um vai falar da narrativa como verdade, a mentira transformada em verdade. O outro vai falar da ciência como última palavra. Nós estamos ou não estamos vivendo isso? A gente escuta ou não escutar, mas a ciência falou. Que ciência é essa? E o outro vai falar da desconstrução do homem nas escolas, que é o que nós estamos vivendo exatamente neste momento. Para provar isso, vou trazer um fato que todo mundo viu, todo mundo assistiu, todo mundo não, né? Quem acompanha as notícias. Na Escócia, tem agora uma lei, não é um documento de não sei tantas páginas, me fugiu da memória aqui, onde, nas escolas, a criança, a partir de 4 anos de idade, poderá escolher o seu próprio sexo. Exato. E os professores não precisam avisar os pais. Sem consentimento dos pais. Sem consentimento dos pais. E eles vão fazer isso com as crianças, não vão colocar o uniforme neutro, isso que me doeu a alma, gente. Quem gosta de ler, vocês também, né? Vão tirar os livros tradicionais de circulação. Então, eles estão fazendo o quê? Eles estão destruindo a humanidade a partir da tenra infância. Se você ler esses 3 livros, você vai ver claramente no mundo das ideias. A criança cresce com a concepção errada. A tática de Satanás é a mesma, sempre. Satanás, ele não muda o time que ganha, entendeu? Ele é um bom jogador, ele sabe jogar e ele não muda o time. Ele, desde o início, usa as mesmas táticas, ele tem um padrão, um modo de agir, né? E é exatamente isso, é no mundo das ideias que vem a maior destruição. O mundo das ideias, na sociedade adulta, a escola, né, marxismo, quantos anos de marxismo nós temos aqui? Agora, quando você pega crianças, você não vai trabalhar só o mundo das ideias ali, né? Ali você vai trabalhar a afetividade, a sexualidade, a criança como um todo, o ser humano como um todo ali, ela vai crescer acreditando que aquilo é uma realidade. Exato. E se você tira dela a informação daquilo que é a verdade, ela vai ter o quê nas mãos? Que tipo de livro vão dar para essas crianças lerem? Para fazer uma destruição completa, você precisa pegar o ser humano no seu estado, né, no seu estágio primordial, ou seja, na infância, porque realmente muito daquilo que será uma pessoa se cultiva na infância dela. Exato. Então, essa estratégia, verdadeiramente, o diabo utiliza bem. Agora,
Qual é o nome disso daqui? Não é para quem nos assiste. É conceito de ser humano. Antropologia. Grava essa palavra. Antropologia. O que é um ser humano? Depois que o pecado entrou no mundo, o ser humano perdeu as condições até de dizer, ele próprio, o que ele é. Ele perdeu. O ser humano perdeu. Vocês já repararam que quanto mais próximo o objeto, mais difícil é de defini-lo ou de descrevê-lo? Eu tenho a Bíblia aqui. Vocês acham que se eu colocar a Bíblia assim, ó, eu consigo ler? Não dá para ler. Perto demais é impossível você ler. Você precisa de uma distância razoável para que você tenha aí sim a apreciação correta do objeto. O problema de nós definirmos o que é o ser humano é que nós mesmos somos seres humanos. Então, quem pode dizer a nós o que é um ser humano? Quem pode nos trazer a verdadeira antropologia? Somente aquele que fez o ser humano. Exato. A gente, antes de entrar no ar, a gente dizia que quem pode dizer como funciona corretamente esse microfone? Você olha aqui, ó, no próprio microfone, tem aqui a marca dele. Então, essa fabricante é quem pode dizer como esse microfone deve funcionar. Só ela tem autoridade para redigir um manual de instruções. Então, quem pode dizer como um ser humano deve viver, o que é ou o que não é um ser humano? Para que serve o ser humano? É o criador dele. Exato. E só o manual, está aqui a Sagrada Escritura, a doutrina, porque só o manual de instrução original merece ser contemplado na sua plenitude. Então, Jesus Cristo é Deus que se fez homem para revelar não só Deus aos seres humanos, mas para revelar a humanidade, a natureza humana aos seres humanos, para dizer, olha, vocês estão assim, mas vocês não foram criados para ser desse jeito. Vocês foram criados para ser assim, ó, como eu. Exatamente. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então, nosso Senhor veio, fez, falou, viveu, morreu, ressuscitou. Aqueles que testemunharam tudo isso, transmitiram tudo que viram, ouviram, tocaram do verbo da vida, São João diz na primeira carta, Exato. E está aqui. Está aqui. A igreja de 2000 anos, a fé de 2000 anos. Então, irmãos, nós não podemos abrir mão. Né? A antropologia para nós é a doutrina da igreja. Padre, deixa eu aproveitar e citar aqui entre parênteses, faz de conta que eu sou o seu parênteses da sua fala, depois o senhor continua. Cite. O documento, eu acho que foi o primeiro documento de João Paulo II, Foi. Né? Primeiro documento de João Paulo II, Redemptor Hominis. Ele vai falar do homem e ele diz assim, ó, se você quiser ler depois o texto completo, você vai procurar lá no vaticano.va e você escreve lá Redemptor Hominis. Escreve no site de busca aí de qualquer jeito, que ele acha para você, é do João Paulo II. E lá no número 10, ele diz assim, o homem não pode viver sem amor. Fato. Ele permanece para si próprio um ser incompreensível e a sua vida é destituída de sentido, se não lhe for revelado o amor. Se ele não se encontra com o amor, se o não experimenta e se não o torna algo seu próprio, se nele não participa vivamente. Ponto. Isso aqui é uma verdade agora. E por isto, precisamente, de precisão, Cristo Redentor, como já foi dito acima, e aí o documento acima, revela plenamente, escuta isso, o homem ao próprio homem. Esta é, se assim é lícito exprimir, ai, querido, a dimensão humana do mistério da redenção. Entendeu? Quem revela o homem ao próprio homem? Jesus Cristo. A não ser que você não acredita que Deus criou o homem, que acredita na teoria da evolução, que nós somos um pó de areia, pó de estrela, pó de sei lá o quê. Que eu acho que é bem ilustrativo é você... Eu vou lembrar, o São Paulo fala, Romanos, capítulo 1, versículo 18, ele faz essa afirmação. Ele vai dizer assim, a ira de Deus se manifesta do alto do céu contra todo tipo de impiedade dos homens que, pela injustiça, aprisionam a verdade. Fora do
cristianismo, fora da revelação de Nosso Senhor e daquilo que o cristianismo produziu, o que nós temos antes e no pós-cristianismo, que é o que nós estamos vivendo hoje, né? Qual é o conceito? Como é que os homens se tratavam? Qual é a experiência que nós tínhamos? Nós estamos falando. A própria Bíblia, o Antigo Testamento, é um espelho, revela isso para nós, né? As guerras entre tribos, entre nações, quando uma conquistava a outra, todo mundo era assassinado, as crianças não valiam nada, eram abusadas desde pequeno. Pedofilia, quando você pega o Império Romano, era, né, coisa comum. Coisa não são comum. Coisas de agora. A mulher era nada, né, antes do cristianismo. Propriedade, né? Exatamente. Então você vai pegando todos outra coisa, uma sociedade profundamente escravocrata. Sim. Né? É isso que nós vemos antes do cristianismo. É isso que nós vemos. O cristiano, por exemplo, o enfermo era deixado para morrer, né? E busca de conhecimento era para homens e alguns, né, que tinham esse tipo de vocação. É o cristianismo, por causa da visão de homem que ele tem, por causa desse Cristo que revela o homem ao próprio homem, que vem e que transforma essa cultura. Vede como eles se amam. Né? É aqui que nós temos uma ressignificação do papel da mulher, da criança, né? O enfermo. Criam-se hospitais, criam-se escolas, criam-se universidades. Tudo isso parte da visão cristã do homem. Por que hoje o cristianismo é tão perseguido e a igreja é tão perseguida? Não é? Porque quer guardar essa verdade. Isso daqui não é uma invenção, é uma verdade. E, né, você destrói o homem destruído não constrói família. A família, a falta da família, não forma homens, verdadeiramente homens, que vão ser juízes, que vão ser presidentes, que vão ser médicos, que vão ser professores. Eles não crescem educados com virtudes. Então, você vai ter uma sociedade de quê? Não é? Então, você percebe que... Alguém aqui comentou, o Ralph Bernard, nome difícil. Existe um grupo de indivíduos inseridos na sociedade que espalham um falso amor, mas, na realidade, injetam na pessoa a sua desconfiguração. Exatamente. Exemplo, a ideologia de gênero. É interessante, né? A gente comentava hoje no jantar. Já houve o ódio ao homem, essa perseguição, essa sede de poder de alguns sobre outros, porque essa dominação da natureza aí que eles querem, na verdade, nada mais é do que uns homens mandando em outros. Né? Então, não pense você que eles estão te propondo liberdade, que não estão. Então, já aconteceu isso durante toda a história, mas nunca aconteceu a nível global. Na proporção que nós estamos vivendo hoje, onde os governos, as organizações que representam o mundo todo, unidos, falando uma só linguagem, de ideologia de gênero, de essa diversidade que não tem nada a ver com igualdade, não tem nada a ver com fraternidade, que, na verdade, é uma diversidade só de narrativa, porque tudo que eles estão fazendo é pegando o homem e colocando um grupinho aqui, outro grupinho ali, outro grupinho aqui, falando, aquele grupinho está falando mal de você, os negros falam mal das mulheres, as mulheres do homem, os conservadores. Eles estão minando o homem na sociedade para destruir o próprio homem. Exato. E se nós não... tem que enxergar essa verdade que está acontecendo. Em nome de um projeto de poder. Exato. Em nome de um projeto que era o que já estava lá na origem. Sereis como deuses. Ou seja, a ambição pelo poder daquele que está acima de mim. E isso se perpetua. São os mesmos sentimentos. O diabo usa os mesmos padrões. Então, a censura, a verdade, a divisão posterior, né? Por que fizeste isso? Foi a mulher. Por que você fez? Foi a serpente. Divisão. Coisa, a cena do Gênesis, ela se reproduz, ela irrompe na história. Exato. A cena do pecado é sempre a mesma.
Então, as divisões, você tem ali uma sociedade dividida, ou seja, Eva contra Adão, Adão contra Eva. E que vai se replicar nos filhos. Vai se replicar nos filhos, porque um vai matar o outro, né? Caim vai matar Abel. Então, você veja que isso vai se reproduzindo e adquirindo o patamar cada vez maior, nas proporções que são devidas a cada época. O que me chama a atenção, para a gente pontuar mais um pouco Sim. a nossa conversa, são esses reducionismos que vão sendo realizados. Justamente eles são uma chave de destruição de ser humano. Quando o Ralph mencionou ideologia de gênero como um exemplo, veja, o que está por trás da ideologia de gênero? A tentativa de definir o ser humano na sua corporeidade, ou seja, como ele se sente fisicamente, o que ele acha que ele é. Então, um acha que tem corpo de homem, mas devia ser mulher, ou vice-versa, ou tem corpo de mulher ou de homem, mas acha que ele se sente um cachorro ou um gato. Transgênero. Já. Porque tem vários tipos de gênero. Eu vi um homem que ele se julgava mesmo um bacê. Um bacê, sabe aquele cachorrinho, bacê? Então, a ideologia de gênero. É triste, mas... Ele realmente se sente um bacê preguiçoso. Então, ele dorme o dia inteiro e ele contratou uma pessoa para ser dona dele. Então, ele dorme numa caminha, assim, no pé do sofá, come ração, faz xixi no jardim. E essa é a vida deste homem. É triste. Porque o gênero dele é canino. Esse é o gênero dele. As pessoas acham que ideologia de gênero é só uma questão de homossexualismo. Não, pelo contrário, é outro assunto. É outro assunto. Então, a ideologia de gênero, sem sombra de dúvidas, eu ouso dizer isso, minha conta, é a maior investida de destruição. Quando a ideologia de gênero chegar no mundo inteiro, a sociedade está destruída. Está destruída, devastada, porque destrói o homem, põe ele do avesso, ele não tem mais para onde ir e para onde olhar. Mas é claro, gente, que eu estou falando isso numa hipótese, mas Deus é misericordioso. Sim. Há esperança, por isso que eu vim de verde hoje falar desse assunto, que é a esperança. Olha, o marxismo, por exemplo, reduziu o ser humano à sua dimensão socioeconômica. O que é um ser humano? O ser humano é uma peça num cenário socioeconômico que precisa funcionar bem. E um indivíduo em si nem valor tem. O que tem valor é a sociedade como um todo. Inclusive, se um indivíduo pensar diferente desse todo, ele pode, até deve, ser eliminado. Ele é classificado pela sua capacidade de produção. E como ele se relaciona com o meio de produção. Se ele detém ou se ele trabalha para quem detém. Isso é o ser humano. Isso é o ser humano. E se ele segue a fila, né? Fizer Perfeito. assim na fila, está... Perfeito. E no processo de revolução, proposto por Marx, né, que é a ditadura do proletariado, no processo de revolução, é o projeto do todo que precisa ser focado. Quem não acompanha esse projeto, ou não pensa como se deve pensar para implantá-lo, precisa ser eliminado. Exato. E quando se diz eliminado aqui, não é sentido figurado, é eliminado de fato. Todos os países... Matado, de morte matada. De morte morrida. Né? Todos os países que tentaram implantar um regime comunista, socialista, fuzilaram, mataram milhões de pessoas. Foram mais milhares. que o nazismo. Muito mais. Muito mais. Uma União Soviética matou o equivalente, se não me falha a memória, a uns 11 nazismos. O nazismo matou o quê? 6 milhões de judeus, que já é uma coisa horrenda. A União Soviética matou 160 milhões de pessoas. O nazismo aqui, né? Qual é a redução de ser humano do nazismo? É ser humano quem é ariano. Exato. Não é ariano, não é ser humano. E eu com essa carinha de indinha aqui, filho, já era. Já era. Matou-se muito. Agora, é interessante, padre, que todas essas ideologias, porque são ideologias, é uma ideia que é uma mentira ali, elas estão unidas hoje. Não é que elas são amiguinhas uma da outra. Ninguém ali está falando a verdade, está em nome de verdade nenhuma, ninguém está ligando para isso. Mas o que elas têm em comum? Elas estão lutando contra aquilo que as impede
de ser em sua totalidade no mundo, na sociedade. Quem é que está impedindo essas ideologias ainda de ser na sua totalidade, do mundo ser uma grande... O último bastião, quem é? É a igreja, minha gente. A igreja. É a igreja A igreja católica. católica, você é bem específico. Igreja Católica. Católica Apostólica Romana. Se você ainda não percebeu isso, entenda. E aí, por isso que nós precisamos, nós, quando eu digo nós, não é eu, Padre Douglas e o Fernando, não. Nós, Igreja de Cristo, os nossos filhos, as nossas crianças, os nossos jovens, precisamos que vocês entendam essa desfiguração do homem que está acontecendo na sociedade para voltar. Gente, por quê? Por quê? E aí eu vou entrar num assunto que não tem muito a ver com o assunto de hoje, mas é importante. Tem a ver, porque isso é um plano, isso é um projeto, isso é uma agenda. Para essa agenda parar, é preciso que nós tenhamos pessoas que impeçam essa agenda de continuar. Então, se você não tomar essa consciência, os seus atos e as suas escolhas, elas vão ser por lado errado. E aí nós vamos estar tudo lascado. Para dizer uma palavra bonita, assim. Uma palavra feia, bonita. Lascado. Olha, Paulo diz em 1 Tessalonicenses 5, versículo 23. O Deus da paz vos conceda santidade perfeita. Que todo o vosso ser, espírito, alma e corpo, seja conservado irrepreensível para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós cristãos somos os conservadores da natureza humana. Nós cremos, né? Ele está aqui, seja conservado o vosso ser todo. E o vosso ser todo o que é? Corpo, alma e espírito. Exato. Veja que esses exemplos que nós demos, Freud, behaviorismo, marxismo, todos reduzem o ser humano a uma dessas dimensões. Nós poderíamos até ter mencionado, né, quantos exemplos poderiam ter sido citados, mas também correntes de pensamento que tentaram reduzir o ser humano ao espírito. Sim. Né, a sua mera capacidade de transcendência. Aliás, nós citamos o platonismo aqui. Citamos. Eu citei Platão aqui. Então, a influência estoica no início do cristianismo era justamente isso. O desprezo. Muitos tinham essa tendência de querer desprezar a carne e exaltar aquilo que o senhor falou. O oposto da ideologia de gênero, que exalta o físico em termos de identificação da pessoa com o seu corpo. O materialismo hegeliano que está incutido no marxismo, né, de que você é um ser social e apenas social, o indivíduo, enquanto sujeito, não existe, o que existe é a sociedade, você é o que é em relação à sociedade. Isso é o marxismo. Sim. Então, esses reducionismos são perigosos, nós precisamos saber o que o ser humano é, de fato. Sim, nós somos um corpo, nós somos um ser social, ok. Nós somos um ser voltado à economia e à produção, né? A primazia do trabalho é um princípio da doutrina social da igreja. Nós somos também resultado das primeiras experiências de infância. Tanto é verdade que há uma necessidade de destruir o ser humano a partir da infância. Então, há algo de verdade na psicanálise. Nós estamos aqui, meus caros, querendo explodir esses pontos de vista gratuitamente. Nós estamos querendo demonstrar que estes pontos de vista são absolutamente limitados, reducionistas, e alguns deles absolutamente adulterados na sua formulação no que diz respeito ao conceito de ser humano. Exato. Então, veja um marxismo, por exemplo. Você pode falar de um indivíduo como ser social, prescindindo das origens dessa sociedade. No caso, a sociedade de que Marx falava é a sociedade ocidental. A sociedade ocidental ela só existe graças à fé judaico-cristã. Então, como é possível... Como é possível você falar de uma sociedade, da melhoria de uma sociedade, implodindo os fundamentos dela, porque Marx é absolutamente refratário, avesso à religião e à prática dela. Ele foi lá buscar uma frase de Forba, a religião é o ópio do povo. Como você pode propor que uma sociedade seja melhor
tirando aquilo que é a origem dela, Exato. aquilo que a fez ser uma sociedade, uma civilização. Então, nós precisamos ter esse cuidado. Nem tudo que se recebe deve ser obedecido. É isso que o cristão tem que compreender. Eu acho que valeria a pena, um dia nós fazemos um programa só sobre a ilusão. Eu vejo o que eu quero, a que eu me refiro com ilusão. Você liga um jornal aí na TV e o jornal ele te convence com o noticiário. Por quê? Porque existe todo um aparato lúdico ao redor. Uma música introdutória, um jogo de imagens. Palavras que vão mexer no seu afeto, né? Afetiva. É na televisão que está passando, então supõe-se que, olha, deu no jornal. Não houve um tempo que tudo que dava no jornal era fato incontestável? Sim. E muitos ainda se deixam convencer por isso. Bom, se deu no jornal, então é porque é verdade. Cuidado, viu? Hoje já não se pode mais partir Hoje desse é assim, princípio. ó, deu no jornal, duvide. Duvide. Duvide, questione. Profundamente. 79 é mentira. Deu no jornal hoje é Infelizmente. mentira. Infelizmente É assim. narrativa. É narrativa. Ou então, pessoas que se formam as suas ideias, as suas opiniões a partir de filmes e séries que assistem. E elas Sim. desconsideram. Eu tive um jovem uma vez na paróquia que perdeu totalmente a fé católica, porque ele se formou em história assistindo History Channel. Nossa, que bela escola de história que você fez, né? History Channel. Porque lá ele descobriu que Jesus foi casado com Maria Madalena, lá ele descobriu que nós somos um bando de Illuminati, lá ele descobriu que a igreja é uma grande conspiradora maçônica da humanidade, aquelas baboseiras que passam ali. Cuidado. E por que a pessoa se deixa iludir? Porque é uma mega produção artística feita ali, né? Feita para convencer. A música de fundo, os atores, as imagens, a forma como a coisa é produzida, ela é produzida de maneira a iludir, a convencer. Agora, padre, por que a pessoa chega nesse ponto? Porque não teve uma base, uma estrutura familiar onde o pai e a mãe foi ali na infância dizendo isso aqui é mentira, isso aqui é a verdade, essa é a verdade do homem, essa é a verdade das coisas. Então, a família é a estrutura para tudo isso, né? A cura para a sociedade é a família estruturada. Nós temos que tomar, Drica, vou completar a sua fala. Tá bom. Nós temos que tomar como os 3 grandes fundamentos do ser humano as suas 3 principais instituições: família, igreja e sociedade. Porque vamos supor, uma pessoa ela pode eventualmente não vir de uma família bem estruturada, por reveses da vida, não porque alguém destruiu, por ideologia ou coisa do tipo. Sei lá, a mãe morreu no parto, ela ficou sem pai. Eu vim de uma família enfim. completamente desestruturada. Então, a pergunta exemplo. então essa pessoa ela está fadada à destruição? Não. Se existir igreja e existir uma sociedade que ainda é Uma fundada em sociedade valores, fundada em valores, então essa pessoa não fica de todo perdida. Você precisa de um conjunto de instituições. Exato, porque infelizmente tem pessoas que vêm de bons pais e que, como é possível? Ainda assim, chega um momento que se desviam. Pois é. Ainda que esteja lá plantada, a raiz vai ficar e o Espírito Santo vai poder falar. Exatamente. Né? Mas Quando a gente fala acontece, isso, não porque é tem- né? Sem família, não é isso. Mas se você tem uma família fundada nos valores cristãos, que certeza. educa os filhos nos valores e, na verdade, na moral, dificilmente essa pessoa pode até ir experimentar algumas coisas. O filho pródigo, gente, foi lá, mas ela tem um volta. porto Porque seguro. a formação dela, Sim. a consciência dela está adequada à realidade. A família ela só pode passar por algum tipo de processo de destruição se essa destruição for acidental. A sociedade ela tem que lutar para que a família esteja protegida, incólume e seja forte. Ela só pode passar por um processo de destruição nessas circunstâncias que eu mencionei. verdade. Um falecimento, uma morte, um infortúnio. Mas quando você vê toda uma sociedade conspirando contra a família, ela não percebe que ela está tirando nos próprios pés e que Pois logo ela é, vai cair, porque que isso. sociedade pode existir sem famílias? Exatamente. Exatamente, é Pior a base. família é melhor do que nenhuma, mesmo que você venha de uma A desestrutura. gente está acabando, chegando ao final. Eu estou lembrando Ai, meu aqui Deus. a
a frase, né, de Nietzsche, naquela obra Assim Falou Zaratustra, quando ele coloca esse grito, né, que Deus está morto e viva o homem, como esse é o grande momento, né, quando você considera, não é que não existe, é que se existiu, nós o matamos. E agora nós somos o auge, nós somos a glória. Esse é o projeto final da destruição, né? Mas nós queremos dizer que Jesus está vivo. Deus está vivo. Viva o homem, porque Jesus está vivo. Exatamente. Amém? Gente, acabou! Temos que ir embora. Quarta-feira que vem a gente volta. Pois é, vocês voltam. Olha, eu vou ficar 2 programas ausente. Ai, Vou tirar olha. umas férias para descansar. Mas é merecido, né? Merecidíssimo. Mas A gente logo vai eu tô de estar aqui volta. fazendo Metanoia quarta-feira que vem, 7h30. Deixa agendado aí, chega mais cedo para acompanhar desde o começo conosco, tá bom? E assim a gente vai aprendendo sobre a verdade, adequando a nossa consciência àquilo que é a realidade e a vontade de Deus. Temos que ir, né? Tchau. isso Eu não aí. quero ir, daí eu fico falando. Tchau, gente. Tchau.